Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Ilka Almeida e esse aqui é o Crochê Sem Crise. Na videoaula de hoje nós vamos fazer a segunda parte do tapete Brinco de Princesa bico duplo. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho para você receber todas as novidades e ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E se você perdeu a primeira aula, a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você fazer a primeira parte primeiro, ok? Então vamos para a nossa aula? Então, antes de iniciar toda a nossa volta de pontos altos com o verde, eu quero só dar uma dica para vocês, para facilitar o trabalho mesmo, tá? Fazer as marcações de onde vai ser os meus aumentos. Eu vou ter 6 aumentos nessa lateral, nessa volta, aliás, e 6 aumentos na minha outra volta, tá? Eu começo a marcar os meus aumentos aqui no primeiro ponto alto que eu fiz da minha volta, que eu comecei a colocar 2 pontos altos aqui dentro. A gente vinha colocando um, né? E o segundo era na minha pontinha ali do ponto pipoca, aqui 2 e o terceiro era aqui. Então, nesse primeiro aqui a gente faz um aumento. Fazendo um aumento, eu conto 12 pontos altos e faço a próxima marcação do aumento. 12, no 12 é um aumento. A mesma coisa até o final. E aí eu vou marcar 6 pontos que eu vou fazer de aumento aqui dos dois lados, tá? Eu vou fazer toda a minha volta em pontos altos, então, respeitando esses aumentos, na cor verde, no verde multicolor, né? Para poder fazer a base das minhas folhinhas. Chegamos aqui no final da carreira de pontos altos ao redor todo, certo? Respeitei meus aumentos aqui com as nossas marcações. E chegando aqui no final, eu tenho a minha última marcação, eu vou tirar ela e fazer aqui o meu último aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, certo? Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Eu vou levantar um pouquinho, puxar um pouquinho essa minha alcinha, vou inserir a agulha por trás desse ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou para o próximo ponto alto, pegando por trás e faço um ponto baixo. Agora eu faço 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para o próximo ponto alto, pegando por trás, faço um ponto baixo nele. E assim eu vou fazer intercalando 5 correntinhas, 8 correntinhas, até o final. Vou percorrer toda a minha volta, tá? Toda a carreira de pontos altos eu vou colocar as minhas folhinhas. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que quando vocês forem, no momento que vocês forem colocando essas folhinhas aqui, vocês podem perceber que vai ficar embabadado, entendeu? Vocês vão dizer, nossa, Ilka, tá ficando errado, o meu trabalho tá embabadando, mas não é, tá? Fica tranquila que é assim mesmo. Depois, no final, quando a gente for fazer a carreira de brincos de princesa aqui em cima, ela vai ficar perfeita, vai fechar, vai encaixar certinho. Então, voltamos aqui com toda a nossa volta com as folhinhas, né? Como eu falei, pode ser que fique um pouquinho embabadado mesmo, mas não tem problema, porque depois, a hora que a gente vier com as florzinhas aqui, com os brincos de princesa, ele vai fechar certinho, tá? E não vai ficar nada embabadado, tá bom? Não se preocupe. Agora, então, a gente vai usar o Barroco Multicolor na cor 9520 para fazer os nossos brincos de princesa ao redor de toda a volta do tapete. Então, iniciamos aqui com a laçadinha inicial, pegamos aqui no último ponto de base que a gente trabalhou aqui, ó, colocamos um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, ficando aqui com total de 4 pontos altos para iniciar. Subo 3 correntinhas e faço um ponto alto aqui dentro dessas 2 laçadinhas.
ficando com um ponto alto deitado. Agora eu faço um ponto alto aqui nessa base do meu último ponto alto. E eu faço assim o meu Vzinho, que vai ser a base do meu brinco de princesa. Subo 2 correntinhas e faço aqui dentro desse Vzinho, eu desço com 4 pontos altos. 2, 3, 4. Agora eu viro um pouquinho o meu trabalho, giro um pouco e vou subir aqui nesse meu ponto alto, eu vou subir aqui dentro dele com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para facilitar, o que que eu faço? Eu solto aqui e giro meu trabalho ao contrário, para eu ficar com esse copinho aqui do brinco de princesa virado para mim poder trabalhar. Ó, encaixo aqui de novo nesse último pontinho a agulha, e para eu poder trabalhar nessa argolinha aqui, nesse ponto alto deitado, tá? Aqui dentro dele eu vou colocar um ponto alto e vou fazer um picô. 1, 2 correntinhas, pego aqui e faço o meu picô, fechando com ponto baixo. Agora eu vou colocar mais um ponto alto aqui dentro, nesse mesmo local, mais um picô, outro ponto alto, mais um picô. Eu vou ter aqui o total de 5 pontos altos dentro desse intervalo aqui do meu ponto alto deitado. Vão ser 5 pontos altos intercalados por 4 picôs. Agora o meu último ponto alto aqui dentro. Ficando dessa forma, certo? Aqui dentro do meu ponto alto deitado, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos intercalados por 1, 2, 3, 4 picôs. Vou fazer da mesma forma que eu ensinei para vocês ali naqueles brincos de princesa do meio. Vou voltar aqui, lá no pezinho aqui, ó, do meu copinho, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Subo com 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dou uma laçada e volto na 4ª correntinha de base, fazendo aqui 2 pontos altos juntos. Passo para minha próxima correntinha de base e faço 3 pontos altos juntos. 2, 3. Na próxima correntinha de base, mais 3 pontos altos juntos. 2, 3. Na próxima, mais 3 juntos. E na última correntinha de base, mais 3 pontos altos juntos. 3. Agora eu volto aqui no meu ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço e passo para o meu próximo ponto de base, fazendo um ponto alto. Agora eu faço mais 3 pontos altos em cada ponto de base. 2, 3, ficando no total de 4 pontos altos. Agora sim eu vou iniciar de novo, subindo com 3 correntinhas, fazendo um ponto alto deitado aqui e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, para formar o meu Vzinho e iniciar novamente o meu copinho. Eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Até chegar novamente aqui. Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que no final
dessa minha carreira de folhinhas, eu vou ter um total aqui de pontos altos de 220 pontos. Eu tenho que ter essa quantia de 220 pontos no final dessa minha carreira de pontos altos das folhinhas para poder fechar a quantidade certa de brincos de princesa. Porque nos brincos de princesa a gente precisa ter múltiplos de 5. Então são 220 pontos para poder iniciar os brincos de princesa e fechar aqui a quantidade certinha para não faltar e nem sobrar nenhum ponto, ok? Então vamos circular toda a nossa carreira com os nossos brincos de princesa, passar aqui por dentro o nosso miolinho, como a gente fez ali também no centro, né? Passar aqui por dentro, enrolar aqui certinho o miolinho de todas elas e a gente volta aqui com a nossa volta toda do trabalho prontinha, com os brincos prontinhos. Então, voltando aqui com todos os meus brincos de princesa prontos ao redor de todo o meu tapete, eu já adiantei o trabalho e fiz aqui a minha carreira de pontos altos para a gente fazer a próxima carreirinha de folhinhas, tá? Nessa carreira de pontos altos, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou iniciar aqui com um ponto baixo nesse espacinho de uma correntinha que a gente deu. Então, aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha e já passo para o ponto alto em cima de ponto alto. Faço 3 pontos altos e o meu quinto, no caso, porque aqui faz a vez de um ponto alto, né? 1, 2, 3, 4. O meu quinto é aqui atrás do meu brinco de princesa. Continuando, aqui um ponto alto no espacinho, mais 3 pontos altos, o meu quinto ponto alto é dentro dessa argolinha atrás do meu brinco de princesa. Faço isso por toda a volta e na volta aqui do meu tapete eu não vou fazer aumentos, certo? Vai ser toda em pontos altos dessa forma como eu expliquei, mas sem aumentos nenhum, ok? Tudo a mesma coisa, só de pontos altos. E eu já adiantei o trabalho para poder mostrar o avesso aqui para vocês conferirem como ele ficou retinho, o meu trabalho ficou perfeito aqui, sem nenhum problema com ficar embabadado, tá? Porque depois que a gente coloca os brincos de princesa e faz essa carreirinha de pontos altos para fazer as folhinhas, ele fica bem retinho, bem certinho, tá bom? Por toda a volta ele vai ficar certo. Então, voltando aqui, eu vou fazer o finalzinho dessa carreira para vocês verem. Aqui o meu próximo ponto alto, o meu último ponto alto, aliás, eu coloco atrás desse brinco de princesa, nessa argolinha. E fecho a carreira com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei ali aquela correntinha que eu iniciei, né? Fecho aqui, puxo um pouquinho para cima e volto no meu ponto alto, pegando por trás, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no próximo ponto alto, pegando por trás um ponto baixo. Vou subir 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu próximo ponto de base, eu pego por trás e faço um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência por toda essa minha volta de pontos altos aqui, certo? Vou fazer 5 correntinhas, 8 correntinhas por toda a volta, para ficar mais um caminho de folhinhas para a gente finalizar essa parte e já retorno. Olá meninas, voltando aqui já com todos os meus brincos prontos, as folhinhas prontas, tudo certinho. Olha, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Toda a minha volta com os meus 44 brincos de princesa, certo? Como eu falei, olha, eles ficaram certinhos, não embabadou nada, tá? Então aqui, o meu avesso, vocês podem observar também que ficou bem certinho, olha. Eu vou colocar agora uma carreira toda em pontos altos com o Barroco Maxi Color da cor 3390. Uma carreira toda em pontos altos sem aumentos. E daqui a pouco eu retorno. Voltando,
nós já circulamos aqui toda a nossa carreira de pontos altos com o Maxicolor 3390, tá? Sem aumento nenhum, ok? Fiz toda a minha volta aqui de pontos altos, sem aumentos, certo? E aí, então, como vocês podem ver, ficou certinha a minha volta do tapete, tá? Aqui eu fiz, então, a minha primeira carreira. Nós vamos fazer mais 2 carreiras de pontos altos, só que dessa vez fazendo os aumentos. Aí eu já trouxe aqui marcadinho, tá? Com os marcadores, onde a gente vai fazer as nossas marcações. Então aqui, olha, aqui eu comecei a minha carreira, tá? Eu comecei ela, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, onde eu iniciei, tá? Eu iniciei reto com aqueles pontos, aqueles espacinhos que eu dei aqui nas carreiras de decore, eu tive uns espacinhos, né? Então aqui eu mirei mais ou menos aqui, olha, e iniciei a minha carreira de pontos altos aqui, certo? Então fiz toda a volta, sem aumento nenhum, e chegando aqui, eu fiz as minhas marcações. Como que eu fiz? A minha primeira marcação, eu contei 11 pontos para cá. Então, voltando aqui, 11 pontos, no 12 é uma marcação. Aqui, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13 é a minha marcação. E eu fiz assim por 6 vezes, certo? Nós temos 6 pontos marcados, que nós vamos fazer os aumentos nessas marcações agora nessa carreira. A segunda carreira, ou seja, a terceira, aliás, né? Porque eu vou fazer uma agora, respeitando esses aumentos que eu marquei. Depois eu vou fazer mais outra, tá? Essa outra que a gente fizer, nós vamos respeitar os aumentos também. São 6 aumentos de cada lado da volta. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto alto e já retorno. Chegando aqui no final das minhas 3 carreiras de pontos altos, lembrando que nessa primeira eu não fiz aumentos e nessas 2 últimas aqui eu fiz 6 aumentos de cada lado, tá? Então aqui chegando no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse mesmo ponto de base que eu fiz o ponto baixíssimo. Agora eu vou pular esse próximo ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, mais 2, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou subir 2 correntinhas e volto na mesma base, no mesmo lugar, eu faço mais 3 pontos altos. 2, 3, ficando dessa forma, o meu primeiro leque. Vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer novamente eu vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer mais 3 pontos altos juntos. 2, 3. Subo 2 correntinhas. E no mesmo ponto de base, no mesmo local, eu faço mais 3 pontos altos juntos. 2, 3. Pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto baixo. Esses 2 primeiros leques nós fizemos dessa forma, tá? Agora, o próximo tem uma diferença daqui por diante, tá? Em todos eles. Ao invés de pular o primeiro somente, eu vou pular 2, tá? Vou pular 1, 2 e no terceiro é que eu vou colocar o meu leque. Com 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Novamente, pulo 1, 2 pontos de base,
No terceiro eu faço um ponto baixo. Agora novamente, 1, 2, no terceiro, mais um leque. 1, 2, 3. E assim eu vou seguindo por toda a volta. Então, pessoal, eu voltando aqui com toda a minha volta do trabalho, pronto os meus leques, né? Daquela forma que eu ensinei, eu fiz por toda a volta os meus leques. E chegando aqui no final, eu deixei para fazer o último com vocês. Se vocês fizeram como eu expliquei aqui no comecinho, tá? Os dois primeiros pulando um ponto de base aqui e um ponto de base aqui, nos outros vocês pularam de 2 em 2, certo? Se vocês fizeram dessa forma esses dois primeiros, aqui vai fechar certinho a volta, tá? Então aqui, ó, eu tinha feito um ponto baixo, né? Vou pular 2 pontos de base, no próximo eu faço um leque. 1, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Formei o meu leque. Sobraram 2 pontos de base e eu vou fechar a carreira aqui com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo que eu iniciei. Ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou subir aqui com pontos baixíssimos em cada ponto de base, ó. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Dentro do meu leque eu vou colocar um ponto baixo. Dessa forma. Agora eu subo aqui com 2 correntinhas e dentro do meu leque eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. Subo 2 correntinhas e coloco mais 3 pontos altos aqui no mesmo local. 1, 2, 3. Dessa forma vai ficar leque dentro de leque. Então, depois de fazer aqui o primeiro leque, tá? Antes de continuar aqui, eu quero fazer dar uma dica para vocês, tá? Aqui, olha, vocês vão marcar, tá? O leque que tiver nessa direção aqui, ó. Por aqui vocês vão tirar nesta reta e vão vir aqui e marcar esse leque, tudo bem? Vão fazer a mesma coisa para cima, para o outro lado. Pegar um marcador ou um pedacinho de fio que vocês tiverem, vão pegar nessa mesma reta que vai dar neste lequezinho aqui primeiro que vocês acabaram de fazer. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Por quê? Em toda essa minha volta aqui vai ter uma diferença, que eu vou explicar para vocês agora. Como que a gente vai fazer? Depois desse primeiro leque e por toda a lateral, nós vamos colocar 3 correntinhas. 3, e vou passar para o próximo leque, fazendo leque dentro de leque, né? Então aqui eu vou colocar 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3 correntinhas e passo para o próximo leque, fazer leque sobre leque, certo? E a diferença que eu vou ter aqui de uma marcação a outra, tá? É que ao invés de 3 correntinhas de separação aqui, eu vou estar fazendo 4, tá? Então é leque e 4 correntinhas. Na lateral, um leque, 3 correntinhas. Na minha volta toda, é um leque e 4 correntinhas, ok? Vou fazer da mesma forma dos dois lados. Aqui 4 correntinhas de separação e aqui 3 correntinhas de separação. Chegando aqui ao final de toda a minha volta, que eu fiz leque sobre leque, certinho, chego aqui no final, no meu último leque, eu faço 3 correntinhas, 1, 2,
3, e aqui eu fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi. Coloco aqui nesse ponto e fecho com ponto baixíssimo. E vou andar com ponto baixíssimo até chegar no meio do meu leque. Cheguei no meio do meu leque, eu faço um ponto baixo. Dessa forma. Subo 2 correntinhas e agora aqui dentro desse leque eu vou colocar mais 8 pontos altos, ficando um total de 9 pontos altos contando com esse que eu subi aqui as correntinhas. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, contando com as correntinhas que eu subi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. 3 correntinhas, 3, passo para o próximo leque, fazendo mais 9 pontos altos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos dentro de um leque, certo? Mais 3 correntinhas para separar. 1, 2, 3. Passo para o meu próximo leque. E vou continuar da mesma forma, aquelas 4 correntinhas aqui por toda a minha volta, onde eu marquei, né? De uma ponta até a outra. Até eu esqueci aqui, eu tirei o meu marcador, mas eu vou colocar novamente, porque nessa volta toda aqui eu vou fazer 4 correntinhas de separação ao invés de 3. E aqui na minha lateral são 3 correntinhas de separação. Então, por toda a carreira, né? Vamos colocar dentro do leque agora 9 pontos altos juntos, sem nenhuma separação dentro dele, tá? São 9 pontos altos dentro do leque. Eu vou fazer toda a minha volta e já retorno. Pronto, já circulei toda a minha volta do meu tapete, com os 9 pontos altos dentro de cada leque. Chegando aqui no final, eu faço as minhas 3 últimas correntinhas e fecho aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Posso arrematar para cortar o meu fio aqui. Corto o meu fio e fechei com essa cor. Agora, eu vou utilizar para fazer o acabamento aqui, o Multicolor 9520 novamente, a cor das florzinhas, tá? Então, aqui eu faço a minha laçada inicial. Nesse meu pontinho baixo aqui, olha, eu passo por dentro dele, levo o fio lá por trás e faço um ponto baixo aqui. Deixo um pouquinho frouxinho, tá? Eu não aperto o meu ponto baixo, eu deixo ele assim, o tanto de um dedo aqui, ó, mais ou menos, ou menos, um pouco, né? Então, a gente faz aqui um ponto baixo e vou direto aqui para o meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixo nesse ponto alto de base. No próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando aqui no total de 5 pontos baixos, 5 pontos baixos para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço um picô com 3 correntinhas. 3, volto aqui, pego essas 2 laçadinhas, passo por dentro o fio e faço um ponto baixo, formando assim o meu picô. Vou fechar dentro desse mesmo ponto de base aqui, fazendo um ponto baixo, certo? Venho no meu próximo ponto de base, eu vou ter mais 4 aqui, então eu faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Sem correntinha nenhuma, sem espaço nenhum, eu venho para esse meu próximo ponto baixo aqui, ó. E dentro dele eu vou fazer um ponto baixo, passando todos esses fios juntos, tá vendo?
lá em cima é que eu vou fechar o meu ponto baixo, ficando dessa forma. Novamente eu passo direto para esse meu outro ponto baixo, ponto alto aqui, de base, e faço um ponto baixo. Faço mais 4, totalizando 5 pontos baixos para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. Subo 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui embaixo, faço um ponto baixo e fecho o meu picô. Para continuar, eu volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora eu faço mais 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou repetindo por toda a volta, tá? Volto aqui no meu ponto baixo, passo por dentro, levo lá em cima, dou uma esticadinha no fio, né, para ele ficar um pouquinho alto e fecho um ponto baixo. E continuo por toda a volta dessa forma. Depois nós retornamos para continuar o nosso tapete. Voltamos aqui, pessoal, com a minha carreira toda do acabamento aqui dessa primeira parte do bico, né? Terminei aqui de fazer e eu deixei ela assim, olha, para vocês verem como ela fica. Ela fica realmente assim, toda tortinha, tá? Fica pra cá, pra lá, enfim, ela não fica certinho assim que a gente termina, tá? Mas depois, tá? Depois ela vai ficar bem certinha no final do trabalho, tá bom? Então eu venho aqui, onde eu finalizei a minha carreira, certo? E fecho com um ponto baixíssimo onde eu iniciei, tá bom? E aqui eu corto o meu fio, faço o meu arremate e vamos começar com o fio Max Color na cor 7136, certo? Aqui depois eu vou arrematar certinho e vamos passar então para essa cor. Mas antes de iniciar com o Barroco Max Color, a cor 7136, eu quero dar uma dica para vocês mais uma vez para a gente fazer marcação, tá? Lembra aquelas marcações que a gente fez aqui de um lado para fazer o leque, do outro lado para fazer o outro leque? Então, até eu já marquei esse lado aqui, ó. A gente vai marcar novamente, mais ou menos no mesmo local que a gente marcou da outra vez, tá? Vou marcar aqui também, tá? E do outro lado a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu vou iniciar agora com o meu fio Max Color, fazendo a laçadinha inicial. E aqui, onde eu marquei, fiz a minha marcação, eu vou fazer o primeiro ponto dessa carreira atrás, aqui atrás, ó. Pegando nessas duas laçadinhas de trás e fazendo aqui um ponto baixo, certo? Esse ponto baixo eu posso deixar um pouquinho frouxinho, porque depois eu vou botar um leque aqui dentro dele na próxima carreira. E vou fazer aqui 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. E vou passar para o meu outro ponto aqui, ó, também pegando aqui por trás, certo? Deixa eu cortar esse fio aqui que ele tá me atrapalhando, que era do arremate da outra carreira. Então, aqui, pegando por trás, faço um ponto baixo. 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Aqui por trás, um ponto baixo. Assim eu vou fazendo até chegar na minha próxima marcação, tá? Vou fazendo 6, né? Laçadinhas aqui atrás de 6. Quando eu chegar aqui nessa minha marcação para fazer a volta do trabalho, eu vou fazer 7 correntinhas, certo? É a diferença que tem.
Então, de uma marcação até a outra, em toda a volta, eu vou fazer 7 correntinhas ao invés de 6. Então, vou continuar aqui a minha volta toda fazendo essas laçadas aqui, né? Pegando de um ponto baixo até o outro, certo? Até o final. E volto aqui pra gente continuar. Voltando aqui, pessoal, com toda a minha carreira aqui atrás de correntinhas, né? Pra mim poder ter a base para iniciar o meu segundo bico, certo? Esse aqui é o avesso. Então, aqui, olha, eu terminei com as 7 correntinhas, né? Porque na nossa volta aqui são 7 e na lateral são 6, certo? Cheguei na minha marcação, então esse último aqui eram 7, né? Vou chegar aqui atrás naquele ponto baixo que eu comecei, vou pegar assim e fazer um ponto baixíssimo. Fechei a minha carreira. Subo 1, 2, 3 correntinhas e dentro desse mesmo ponto baixo aqui, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas e dentro do mesmo local de base, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou direto aqui, ó, para esse meu espaço aqui e faço um ponto baixo. Laço meu fio e passo aqui para esse próximo ponto baixo, colocando aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. No mesmo ponto de base, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei aqui com o meu segundo leque, certo? E eu vou fazendo aqui por toda a minha volta. Um ponto baixo aqui dentro e o meu leque aqui nesse ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui na minha outra marcação, tá? Quando eu chegar aqui nessa marcação, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui, ó, na minha marcação, onde inicia a minha volta do trabalho, né? Então, aqui tem uma diferencinha, tá? Até aqui, a gente vinha fazendo 100 correntinhas de separação. Agora, nós vamos colocar uma correntinha de separação, depois de fechar o leque aqui, né? E o ponto baixo aqui dentro. Uma correntinha de separação e passamos para o próximo leque. 1, 2, 3, tudo igual. 2 correntinhas e 3 pontos altos. No mesmo ponto baixinho aqui no ponto baixo de base, tá? Ficando dessa forma. Uma correntinha, passo aqui um ponto baixo, uma correntinha e vou para o meu leque novamente. Dessa forma eu vou fazer na volta, certo? E aqui na lateral, então eu não tenho a correntinha de espaço, ok? Vou fazer aqui toda a minha volta e já retorno. Então, voltando aqui, eu já fiz toda a minha volta com os meus leques, tá? Aqui eu faço uma correntinha, porque eu tô vindo da minha volta, né? Aqui na lateral eu não faço correntinha de separação, mas aqui eu tô fazendo. Então, aqui eu faço a última correntinha e faço o meu ponto baixíssimo aqui, na segunda correntinha que eu subi, pra gente fechar essa carreira. Agora eu vou até o centro com pontos baixíssimos. 1, 2, e aqui dentro eu faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e coloco mais 2 pontos altos aqui dentro. 2. Subo 2 correntinhas e coloco mais 3 pontos altos dentro desse leque aqui, de base. Ficando leque sobre leque. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço meu fio e passo aqui para o meio do outro leque, fazendo mais 3 pontos altos aqui dentro. 2, 3.
2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar de base. 2, 3. E assim eu vou fazendo com 3 correntinhas na minha lateral até chegar na marcação onde eu inicio a minha volta e faço, ao invés de 3 correntinhas, 4 correntinhas, a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Eu vou adiantar essa carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da minha carreira, com todos os leques em cima de leque. 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo no início da minha carreira. Vou andando com ponto baixíssimo até chegar no centro do leque. No centro eu coloco um ponto baixo, subo uma correntinha e aqui dentro eu coloco mais 8 pontos altos. 2, porque a gente subiu com esse primeiro que faz a vez de um ponto alto, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, totalizando 9 pontos altos aqui dentro. Faço 1, 2, 3 correntinhas e coloco mais 9 pontos altos no próximo leque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subo 3 correntinhas e passo para o próximo leque. Então, vai ser toda a nossa volta dessa forma. Dessa vez, eu não preciso colocar 4 correntinhas na volta, certo? Eu vou fazer toda a minha volta com 3 correntinhas de separação. Eu vou adiantar aqui a minha carreira e retorno para a gente fazer a última carreira do nosso tapete. Chegamos aqui no final da nossa penúltima carreira. Faço 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo aqui no início dela. Agora, eu faço uma correntinha e um ponto baixo no ponto de base seguinte. Faço mais um ponto baixo, mais outro e mais outro em cada ponto de base. Ficando aqui com a minha correntinha inicial, faz a vez de um ponto baixo, tá? Depois eu fico com a correntinha inicial e mais 1, 2, 3, 4, ficando um total de 5 pontos baixos. Aqui eu faço 3 correntinhas, volto aqui nessas 2 laçadinhas para fazer o meu picô. Faço um ponto baixo aqui, formei aqui o meu picô. Volto no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E mais 4 pontos baixos em cada ponto de base. 2, 3, 4. Assim eu finalizo aqui. Agora, tem uma diferença desse outro bico que a gente fez, porque até aqui foi igual, né? Então, agora aqui eu faço o seguinte. Venho aqui nesse meu espaço e pego essas 2 laçadinhas aqui, essas 2 argolinhas aqui, eu coloco um ponto baixo juntando as 2, dessa forma. Depois de juntar aqui as 2 com um ponto baixo, eu venho aqui, ó, eu vou prender essa parte aqui, certo? Então, eu vou entrar aqui nas 2 argolinhas atrás do meu picô, do meu ponto baixo aqui, do meu picô do outro bico. E passo aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo aqui, certo? Dessa forma. Passo aqui para o meu outro leque, faço um ponto baixo. Sigo com mais 4 pontos baixos, ficando no total de 5, 3, 4, 5. Subo 3 correntinhas e faço o meu picô aqui. Dessa forma. Volto aqui no ponto de base, faço um ponto baixo e sigo com mais 4 pontos baixos em cada ponto de base. Eu vou fazer mais uma vez para que não fique nenhuma dúvida. Aqui eu faço um ponto baixo pegando essas 2 laçadinhas juntas e unindo elas.
dessa forma. Volto aqui nesse meu outro bico, pego aqui por trás essas duas laçadinhas aqui, que tem atrás do meu picô, certo? Passo o fio por dentro das duas, saindo aqui, e passo novamente aqui por dentro, fazendo um ponto baixíssimo, certo? Venho aqui no meu primeiro ponto de base do meu leque, entro e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. E continuo fazendo o acabamento dos meus leques. 3, 4, 5, faço o meu picô e continuo. Então, ele vai ficar assim, ó, sempre juntinho. Ele não vai ficar um ponto, um bico solto aqui, tá? Ele vai ficar juntinho, ok? Nós vamos fazer isso por toda a volta e vamos chegar aqui no final para terminar o nosso tapete. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então vamos fazer aqui o último ponto baixo. Pegar o meu outro bico, passar por dentro das duas argolinhas atrás dele, passar aqui por dentro o fio, tirar como um ponto baixíssimo e fechar a carreira aqui onde eu iniciei com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio e fazer o arremate como eu tô acostumada a fazer. Para fazer o arremate, você pode fazer da seguinte forma. Eu puxei aqui o fio, né? Cortei o fio. Agora eu venho aqui por trás desse próximo ponto baixo aqui, pego aqui por trás, passo o meu fio por dentro, pela frente, saindo lá atrás, ó. Agora eu volto aqui nesse ponto baixíssimo que eu fiz, no meio dele, no meio do ponto, e passo esse fio aqui por dentro, por cima, dessa forma. E saio lá atrás. Ele vai ficar assim, ó, perfeito. E no caso aqui atrás, eu vou dividir o meu fio, divido ele, passo por dentro de qualquer argolinha aqui, qualquer fio aqui atrás, assim. E faço dois nozinhos. Faço dois nozinhos, depois escondo ele com a agulha de tapeceiro, eu vou escondendo ele aqui por trás, finalizo e tá feito o meu tapete. E assim a gente finaliza o nosso tapete brinco de princesa. Aqui uma dica para vocês é que quando a gente termina, ele fica meio tortinho assim as pontas. Então, para ele ficar retinho, você puxa devagar, né, claro, as pontinhas dos pontos picôs, esticando ele um pouquinho assim, com a mão, ajeitando ele. Põe sobre uma superfície lisa, uma mesa, algum local assim, que você esteja trabalhando, e vai dando uma puxadinha para ajeitar os pontos, ó. Ele fica retinho, certinho, tá bom? E assim a gente encerra o nosso tapete brinco de princesa e eu volto para mostrar a peça pronta. E assim a gente termina a segunda e última parte da videoaula do nosso tapete brinco de princesa bico duplo. Eu quero mostrar para vocês todos os detalhes de como ficou a nossa peça. E eu quero mostrar aqui para vocês todos os detalhes desse nosso tapete. O brinco de princesa, o barroco decore luxo, que fica maravilhoso no trabalho. E o nosso bico duplo, que neste trabalho a gente fez, pregando ele um no outro. E assim ele não vai ficar levantando, ele fica bem certinho no chão. É lindo esse tapete, não? Ele é criação da nossa amiga e artesã Ana de Souza. Eu vou deixar o link do Facebook dela aqui na descrição desse vídeo para vocês conhecerem o trabalho da Ana. E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que ela nos concedeu de gravar essa videoaula.
E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, no Facebook, @ilkacrochês. Eu vou adorar ter você lá comigo. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de dar o seu joinha, comenta, compartilha, para que mais artesãs possam assistir essa nossa videoaula. Eu me despeço de você, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!